Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Scratch Club aqui no canal do YouTube da Rádio Jornal. Você já sabe, se inscreve, ativa o sininho, segue, compartilha. Eu não sei falar essas coisas. Giovana, que é blogueira, e se expressa nessas questões. Eu acertei? Acertou. Ativa o sininho das notificações pra você ficar por vendo? dentro de tudo. Deixa seu like, seu comentário. Não sei, pô. Siga a gente nas redes sociais também, que vai estar na descrição. Sou bicho de rádio, bicho de TV, pô, essas pelo coisas amor de de digital, tô Deus. aprendendo agora. Pelo A galera é amor de nativa, Deus. já nasceu nesse meio. Tudo certo, Giovana? Tudo certo, Antônio Gabriel. Vamos pra mais um Vamos pra mais episódio. um. Apresente Promete. o nosso convidado, por favor. Tá, vou ter a honra de apresentar quem está na nossa mesa, nosso queridíssimo Roberto Fernandes. Treinador de futebol. Gostou da apresentação, Roberto? Gostei. Show de bola. Isso vai ser editado, né? Vai ser direto. Vai, porque eu falei o nome de outro programa. Bem que é do Deixa, grupo agora aí. deixa, pô. Agora deixa, tranquilo. Qualquer coisa, olha pra cá, ó. Não, Scratch aqui eu Club. sabia, porque o show de bola, vou dizer, pô, era show Mas de bola. o show de bola tá da aqui. casa nosso também, é de nossa da Caline. casa, tá todo Tá mundo tudo junto. certo. Giovana, Antônio, é uma satisfação grande estar aqui com vocês e com todo mundo que vai nos acompanhar. Vamos conversar aí de futebol. Roberto, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer pra quem vem pra cá é... Porque o futebol ele dá oportunidade pra construir vida, pra construir carreira, pra melhorar a família. Roberto hoje tá sem clube, mas como é que tá a vida, Roberto? Você tem algum outro investimento fora do futebol? Ou vive só do futebol mesmo? Como Olha é o que sorriso é isso? na cara de Roberto Fernandes, olha o sorriso aí. Não, eu tenho 5 filhos, né? Eu tenho 5 filhos. E na época que os 5 filhos eram de menores, aí a gente corria um pouco mais. Hoje eu não aceito qualquer proposta. Hoje, para mim, sem querer parafrasear Luxemburgo, mas o projeto ele pesa. Sim. Né? Senão eu já estaria trabalhando. Né? Depois que eu saí do Retrô, eu tive propostas. Né? Tive proposta de time de Série D, tive proposta de time de Série C. Da B foi só uma sondagem, não foi proposta, mas Série C e D eu tive propostas. Mas, assim, hoje não dá mais para correr dentro de uma competição para dizer que está trabalhando. Não no meu caso. Né? Então, se você tiver a condição de assumir um time cujo o trabalho que você desenvolver lá, ele vai te projetar, ele vai solidificar ainda mais aquilo que você já construiu, conta comigo. Mas se for, tipo, para correr do rebaixamento... Meio de temporada... aí eu prefiro não, porque essa coisa, quando dá certo, ela te valoriza. Existe, dentro da competição, principalmente na reta final da competição, 2 vencedores, e eu não vou dizer um perdedor, mas um grupo que fica morno. Quem conquista o objetivo, conquista acesso, conquista vaga na Libertadores, conquista título, sai vencedor. E quem está lá embaixo e que consegue escapar do rebaixamento, o trabalho dele é muito mais valorizado do que quem fez um campeonato regular e terminou em 10º lugar. Perfeito. O cara que passou o campeonato inteiro brigando para não cair, o cara que passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, e aí, na reta final, ele consegue a permanência, ele sai muito mais visto e valorizado do que quem fez um campeonato regular ali entre o 8º, 12º, e o time era para aquilo mesmo. O time não era para acesso. Sim, né? sim. Então o cara terminou 5, 6, 7 posições à frente de quem escapou do rebaixamento e sai menos valorizado do que quem escapou. E tem gente, nome no mercado de treinador, não é querendo desvalorizar nem nada, mas tem gente que é lembrado até hoje por trabalhos assim de arrancada. Eu sou um deles. Além de você, vou citar outro, Felipe Conceição com o América Mineiro, naquela Série B de 19, eu acho. 19. Ele pega o América Mineiro na zona do rebaixamento, termina batendo na trave do acesso. Então, assim, o que você fala é total verdade. Existem 3 treinadores, né, que ficaram... seu nome ficou muito forte no mercado por esse tipo de arrancada. Felipe Conceição, como você lembrou, o Alan Al, no Vila Nova. Que estava no Náutico até agora há pouco. Agora, nenhum
com todo respeito, mas nenhum tem os trabalhos que eu fiz nessa situação. Eu elenco aqui no mínimo 5, né? Náutico 2007 e 2008. Perfeito. Olha, se assumir um time na Série A, né, onde não tem jogo para você respirar. Uhum. Tu joga contra o Santos, tu vai respirar contra o Corinthians, tu vai respirar contra o Botafogo, é o jogo seguinte. Não tem. O Náutico, quando eu assumi, tinha 12 pontos para sair da zona de rebaixamento. Isso é, tu precisava de, no mínimo, 4 rodadas, você ganhando 4 jogos e todo mundo perdendo. Exato. Tá louco. Né? Então, assim... Pouca pressão, houve vitórias antológicas, sabe? Uhum. Mas antológicas mesmo, de que a alegria ela acabava logo depois de entrar no vestiário. Pô, você ganhar do Santos, de Luxemburgo, dentro da Vila Belmiro... Aí é maluquice. Né? A vitória do Corinthians no Pacaembu também foi contigo, não foi? Também. Né? Mas essa do Santos, porque foi um jogaço, né? A gente vence o Santos por 2-1, aquela alegria. Quando chega no vestiário, se abraça, parará, aí acalma, vou para minha sala, olho aqui na tabela de classificação, vice-lanterna. Eu digo, quando é que acaba esse calvário, meu irmão? Aí 2008, eu saio do Náutico pela primeira vez na história, e estou tendo a oportunidade de falar isso para quem não conhece, porque assim, tem uma geração muito grande de torcedores do Náutico que não sabe de boa parte do que eu já fiz. Sim, né? sim. Então, em 2008, o Náutico passa a ser o primeiro time do Nordeste a liderar o brasileiro da Série A em pontos corridos. Sim. Eu estava com proposta para ir para Atlético Mineiro. A coisa acabou dando errado, né, por um pequeno detalhe. E aí o empresário chega para mim e fala, diz, olha, tem um Atlético para você. Eu disse, rapaz, eu acabei de falar com o presidente hoje à tarde e o negócio não andou. Eles fecharam com outro treinador. Eu disse, não, rapaz, estou falando do Paranaense. E eu vou para o Atlético Paranaense. Quando eu volto para o Náutico sai da liderança da Série A para a zona de rebaixamento. Mais uma vez o Náutico estava na zona de rebaixamento. Sim. E mais uma vez a gente faz uma campanha de recuperação e o Náutico consegue a permanência. Então aí eu já falei 2 em Série A. Em Série A, Aí eu vou para o maior da história até hoje, né? Eu assumo, acho que 2013 ou foi 14, o ABC. O ABC, no primeiro turno da Série B, ele fez 14 pontos. Ninguém nunca escapou de um rebaixamento, virando um turno, fazendo 14 pontos. A gente consegue tirar o ABC do rebaixamento. Não só tira, como bate o recorde de uma equipe do Rio Grande do Norte em sequências de vitória num brasileiro de Série B. O ABC ganhou 6 jogos seguidos. Todos os times que subiram naquele ano, a gente venceu. A gente venceu o Palmeiras, a gente venceu o Chapecoense, a gente venceu o América Mineiro, né? E aí vamos indo para outros trabalhos. E o mais recente, nesse histórico que a gente está falando, foi em 2018. Eu assumi o CRB em 2018, faltando 9 rodadas. O CRB precisava ganhar 5 jogos. Tá louco. Campanha de título. Total. Quando eu assumo... A quantidade de ligações que eu recebi, rapaz, você é um louco, como é que pode? E vamos lá, e a gente, no jogo que a gente garante a permanência, a gente tira o acesso do Londrina, em Londrina. No Café. No Estádio do Café, o CRB ganha de 1-0 e garante a permanência. Aí eu saio do CRB depois, Parará, volto para o CRB, acho que em 2020. Mesma coisa, CRB na zona de rebaixamento, a gente escapa de novo. Então, assim, só que isso, falando um português muito claro, né, hoje eu só arrisco assumir uma equipe numa condição dessa, sendo muito honesto, se a grana compensar. Porque não é um trabalho muito desgastante. O risco de dar errado ele altíssimo. É real, tanto que deu errado. Sim. Eu já caí com algumas equipes, porém, eu nunca caí com equipe nenhuma que eu assumi essa equipe no primeiro turno. Agora, todos os reveses que eu tive, todos, foi essa loucura. Faltando 10 jogos, tendo que ganhar 6. Com o tempo. Gil até vai trazer
outra interação pra gente aqui na conversa, mas o que eu vi na minha cabeça foi o seguinte: te preocupa o fato de te rotularem por causa disso, Roberto? Olha, o futebol rotula, né? Rotula muito. Mas assim. Assim, o que tem de rótulo de treinador paizão, treinador, agora, pranchetinha, treinador não sei o quê. O treinador bombeiro é um dos rótulos também. O pranchetinha é gostoso. Para você ver como é que funciona. Como eu não fui um jogador de futebol profissional, né? Quando eu estourei na minha carreira, né, Série B e Série A, eu era rotulado como treinador estudioso. Um estudioso. Aí hoje eu vi agora numa matéria que saiu num veículo de comunicação aqui, quando estava entre eu e o Pivete para ir para o Náutico. Diga-se de passagem, eu nunca fui procurado, então não sei porque botaram. Nessa recente agora? A gente até adianta, a gente vai abordar esse assunto. Mas aí eu vi o estudioso Pivete e o experiente Roberto. Eu digo, olha, a quantidade de matéria que eu tenho guardado em jornais do estudioso, né? Então, assim, se rotula muito. Você sabe o que é que me chateia? Não tem problema de chamar de bombeiro. Mas fala o seguinte, fale dos 7 títulos também. Sim. Entendeu? Eu fico danado quando a ênfase é só... o cara que salvou tal time e esquece os títulos que eu ganhei. Aí não. Foram 7 títulos bem suados. E eu vi hoje até um treinador que eu vou reservar o nome, que ele fez uma postagem de TBT e ele colocou títulos de turno. Aí se eu botar título de turno, não vai para 7 não, vai dobrar, vai para 14. Porque em Pernambuco, pela fórmula de disputa, hoje em dia, porque antigamente você lembra que tinha primeiro e segundo. Chegou a ter 3 turnos, sim. No Rio de Janeiro são 2 taças, a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. No Rio de Janeiro você tem que fazer uma pós-graduação para entender. Taça Guanabara, Campeonato Carioca, então, Taça assim, Rio. se valer taça de turno, aí só em Natal são 5. Putz. Ô, Roberto, isso que você falou foi interessante, porque a torcida, depois da saída do Mazola, pediu muito a sua volta. Foi assim, acredito que o Antônio concorda comigo, uma unanimidade, quase uma unanimidade da torcida, não vou generalizar. Não teve consulta nenhuma. Zero do clube? Não, zero. E eu assim, isso não me afeta em nada, sabe? Porque é o seguinte, o clube, ele é a instituição maior. As pessoas passam. Total. Eu fui campeão no Náutico com 2 presidentes diferentes. Eu fiz trabalhos memoráveis no Náutico com presidentes diferentes, né? Então, assim, essa foi uma decisão pessoal, não é o do Náutico. Pelo contrário, o que eu recebi de mensagem, eu até evitei de postar para não gerar polêmica, mas o que eu recebi de mensagem de torcedor e de conselheiros, né, entendendo que o nome ideal era o meu, foi um absurdo. Mas quem está na presidência, quem está com responsabilidade no futebol, tem todo o direito de ter as suas preferências. Então, em nenhum momento eu fui sequer sondado, sequer tive o nome lembrado, a não ser por conselheiros e torcedores. Né? Mas por quem faz parte da gestão, não. Mas, no ano passado, sim, quando o Náutico também tirou o Marchiori e trouxe o Pivete, ali teve alguma coisa? Nos últimos 2 jogos da Série C, né? Teve. Ali teve, né? Teve. Eu acho que o Náutico passa por um momento onde precisa se encaixar, sabe? Sim. Então, eu vi de algumas pessoas de pessoas que têm acesso ao Náutico, né? Que têm acesso, de que eu não seria lembrado por essa gestão porque eles queriam uma solução nova, né? E aí entra em contradição, porque quando o Pivete não renova, era exatamente porque não queria a continuidade da gestão antiga. Mas se você ligar os pontos, tem gente que estava numa gestão e que está na atual gestão. Outra. Exatamente, que está nessa daí. Eu resumo o seguinte, é o direito, né, e não tem problema nenhum. Só não vão fazer uma coisa. Pelo contrário, vão ter que trabalhar muito para construir, deixar para o Náutico o legado que eu já deixei. Sim. Certo? Mas fora disso, a vida que segue. Eu acho que a gente pode falar do retrô, né? Muitas coisas dá pra gente falar. Antes da gente fechar essa primeira parte e a gente adentrar na tua história, Roberto,
tem algo também que eu gosto de falar isso com os treinadores, assim, porque a visão que vocês trazem é diferente do que a gente tem, às vezes até como mídia, de querer rotular o cara. Tem uma coisa do jeito de Roberto Fernandes que todo mundo fala. O Roberto ele é explosivo ali na área técnica. E aí não tem como a gente não lembrar do caso que viralizou nas redes sociais, que até hoje mostra o vídeo do Camutanga. Produção bota o pi. Bicho burro, aquela história toda. Rapaz, como é que é isso? Assim? É o teu jeito mesmo, Roberto? Tu teve alguma rusga já por isso? Algum problema? Não, veja só. Eu acho que esse é um assunto. Não me chateia em absolutamente nada. Sim. Toda vez que se toca nesse assunto, para mim é uma oportunidade. Perfeito. Certo? Da gente estar esclarecendo essa coisa toda. O lance do Camutanga, ele nada mais nem nada menos do que azar. Azar de quê? Azar de ser um jogo da pandemia, aonde não tinha ninguém no estádio. Você escutava tudo que era conversado, sim. O microfone estava lá. Tem sempre microfone na área técnica. Agora, quem é o treinador? Isso aí, a turma pega no meu pé a respeito disso, né? Mas eu vou continuar batendo na tecla. Quem é o treinador brasileiro que tem a maior aceitação da imprensa na atualidade? Fernando Diniz. Uhum. Beleza? Fernando Diniz tem vídeos dele chamando o jogador de filho da puta. Esculhambando. Me perdoe, mas tá lá. Não, mas pode xingar. Aqui fica à vontade. Pode xingar. Tem vídeos na internet mandando o jogador tomar no cu e chamando o cara de filho da puta. Perfeito. Isso é uma linguagem do jogo. Eu ia perguntar isso agora, coisa de jogo. Total. Eu vi uma postagem hoje, sabe de quem? Recentemente teve uma discussão, coisa de um mês e pouco atrás. Se bem que agora com a internet pode ser que alguém assista esse programa daqui a 10 anos. Não, vou a data. Com o Luciano, né? O Diniz com o Fluminense, o Luciano vai lá, passa na área técnica, o Luciano do São Paulo. Isso. Passa na área técnica e aí ele vai pegar a bola, alguma coisa assim. Aí há uma trocação ali. E no final volta a ter palavras do nível que eu falei. Sim. Né? Você não vê num lugar alguém bater nessa tecla com ele. Vai para a entrevista com o Diniz, vamos falar de tática, parará, já que a gente tem blocos aqui, se quiser a gente reserva um aqui para eu botar para fora um bocado de coisa que a gente vamos sabe. vontade. Mas você não vê isso. Sim. Eu vou dar outro exemplo. Eu sou um cara que eu tenho muitas ressalvas aos treinadores estrangeiros no país. É um ponto que a gente... Muitas. Ia tocar também. A gente teve tanto, né? Por quê? Porque, para mim, a coisa ela tem que ser justa e igual para todo mundo. Aí, a partir daí, a competência se estabelece. Sim. Ponto. Não existe nenhuma, nem CBF, nem associação de treinadores, nem sindicato de treinadores, não existe nenhuma fiscalização de treinadores no Brasil. Então, o cara ele pode ser, com todo respeito, um médico, um engenheiro, um advogado, ele pode chegar, estrangeiro ou não, e dirigir o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E aquela história de exigência de licença? Né, até hoje, essa coisa não está sendo validada. É mesmo? Zero. Jura? Sim. E de brasileiro, o único que tem moralizado é o Campeonato Paulista. Sim. O Campeonato Paulista, sem a licença A, você não trabalha. E o Campeonato Paulista, o treinador que foi demitido, ele não trabalha mais naquele ano em nenhum time. Pode trabalhar em outra divisão, na A2, na A3, na A1, ele não trabalha. E o clube só bota outro treinador no banco quando receber na federação a quitação do treinador que recebeu. Dando a quitação do... Pronto, aí é outro futebol. Sim. Aí nós estamos outro falando de futebol, né? sério. Né? Nenhum outro tem. Eu tô meio passada com isso. Não imaginava, não. Pois é. Aí o que é que ocorre? A maior licença que você tem no Brasil é a licença Pro da CBF. Essa licença ela tem a chancela da Conmebol. Beleza. Uhum. Se você for com essa licença para a segunda divisão, em qualquer campeonato da Europa, você não dirige. Agora, na Argentina, é aceito pela UEFA, né? Também não.
Não tem essa história? Também não. É mesmo? Se você pesquisar na internet, inclusive isso eu posso falar porque eu estava presente na ocasião. Sim. Tem um treinador argentino chamado Schelotto. Ele Sim. estava no... Foi atacante do Boca Juniors. Ele estava no Palermo, Sim, da Itália. sim. Passou 3 meses tendo que, durante os jogos, 2 ou 3 meses, tendo que, durante os jogos, inverter o papel. Ele ir como auxiliar, e o auxiliar, que era italiano e que tinha A licença. que ficava treinador, ele encheu o saco e foi embora. Foi embora, voltou para Argentina. Então, isso aqui, para mim, não funciona. Uhum. Isso para mim que não funciona. Mas por que eu citei esse exemplo? Eu acho que, quando a gente fala muito no modismo, faz uma pesquisa nos últimos 12 meses, quantos treinadores estrangeiros foram demitidos no Brasil com 2, 3 meses e ninguém fala nisso. Uhum. Né? Se era a solução, já era para estar só de estrangeiro. Sim. Certo? Então, tem muitos que não agregam. São modismo. Então, agora, não é contra o estrangeiro em si, nada nunca, disso. Eu sou contra a regulamentação. É a regulamentação e a mentalidade que se traz de lá para cá e trabalha aqui sem nenhuma fiscalização. Eu tenho a maior graduação que possa ter na CBF e na Conmebol, porque eu não sou europeu, eu sou sul-americano. Sim. E eu não piso lá. Não piso lá. Eu perdi, vou abrir isso aqui em primeira mão, e eu dou nome aos bois. Sim. Certo? O ano passado, eu deixei de ir para o Santa Clara, de Portugal, primeira divisão. Sim. Ele caiu e esse ano ele subiu novamente como campeão. O Santa Clara é gerido por um grupo de brasileiros, uma SAF brasileira, que é do Bruno Vicentim, que foi diretor do Cruzeiro. O preparador físico do Santa Clara trabalhou comigo por mais de 5 temporadas, que é o Rogério Judice. Pois bem, o auxiliar da casa, me fugiu a memória agora, foi um zagueiro que trabalhou comigo no Vila Nova. Alcides, agora me fugiu a memória. Pois bem, quando o Santa Clara estava na zona de rebaixamento ano passado, faltando 10 rodadas, o meu nome estava aceito pela diretoria do Santa Clara para ir para lá. E eles disseram, não vamos trazê-lo porque a licença dele não vai ser válida aqui, não é válida aqui. Nós já tivemos problema, sabe com quem? Com a AGEL. Sim. Com a AGEL. Tá Embora, no período que o AGEL ficou no outro clube dessa gestão, que é o... fugiu a memória agora. O Santa Clara tem um de clube de divisão inferior, né? O Santa Clara subiu para a primeira e o outro time dele está subindo também. Me fugiu o nome. Deixa eu ver aqui. É próximo de Lisboa. Enfim, me fugiu o nome da equipe. Eu só estou com Penafiel na cabeça, mas não é Penafiel. Sim. No período que o AGEL estava nessa equipe, aí ele tirou a licença da Europa. E aí hoje ele está tranquilo para trabalhar, além de ter jogado no Benfica. AGEL é ídolo lá em Portugal. Pois bem, então o que me deixa insatisfeito é isso aí. Mas por que eu toquei nesse assunto? O treinador, que eu sou fã de carteirinha dele, certo? Eu acho que é um cara que agrega demais e talvez seja o treinador mais vencedor, né? Ou já esteja no rol dos 5 ou 3 mais vencedores do futebol brasileiro. Abel Ferreira. Faz uma coisa para mim. Você fica à vontade de fazer um vídeo com os piores momentos meus, desse momento agitado, né, que todo mundo fala, e eu vou fazer do mesmo tempo com o Abel Ferreira. Vamos ver qual é o pior? É um treinador bastante polêmico. Quantas garrafas ele chutou? Sim. Vamos ver quantas expulsões o Abel tem? Até caso com imprensa, né? Certo? E ninguém fala. Ninguém pega no pé como pega no meu jeito, que aí o jeito tá... E por que tu acha que isso acontece, Roberto? É Eu implicância acho, cara, total ou o assunto, quê? Talvez, como eu comecei muito jovem, assim como você. Até até meus 10, 12 anos, eu estou com 22 anos de carreira como treinador, eu tinha jogadores mais velhos do que eu no time. Sim. Hoje não dá mais, né? Hoje não tem como, não tem jogador de 50. Se bem que se deixasse, alguns iriam. Mas até meus 38 anos de idade, quando eu falo 38 anos de idade, eu já tinha
9 anos de Campeonato Brasileiro. Meu primeiro Campeonato Brasileiro foi de 29 para 30, eu não tinha 30 anos completo ainda, foi na Série B, no Londrina. O primeiro foi o Londrina, Napolina, e daí foi embora. Então, eu tinha jogadores mais velhos, né, do que hoje nem tanto. Então, eu fui muito precursor. Eu comecei muito jovem. Muito prodígio, né? E assim, eu não fui auxiliar técnico de ninguém. Já começou direto como treinador. Eu não comecei como auxiliar da casa de clube nenhum, certo? Eu fui muito no peito e na raça. Então, é óbvio que muitos experimentos que eu tinha que estar fazendo na base, né? Quando eu vejo hoje treinador da nova geração, aí vai olhar, o cara está com 40 anos. Com 40 anos eu tinha 10 de Campeonato Brasileiro, se liga. Ô, Roberto, como é que surgiu a vontade de ser treinador? Porque muito se fala sobre, eu comecei como jogador ou então como auxiliar. Você não, você foi diferente, né? Começou logo como treinador. Como é que surgiu essa vontade? Olha, surgiu de ver jogo. De ver jogo. Eu via muitos jogos, sabe? E dentro da minha leitura, algumas coisas eram muito diferentes daquilo que eu pensava. Aquilo que acontecia no jogo era muito diferente daquilo que eu pensava. Aí eu disse, cara, tem alguma coisa errada. Ou eu estou muito errado, ou eu estou vendo muita gente muito errada. É isso aí. E aí eu fui me qualificar, fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo, fiz um monte de curso de especialização. Comecei na base para poder fazer algumas das experiências que eu queria. E aí, quando eu peguei uma primeira equipe, vamos dizer assim, do futebol, você pode dizer do cenário, que foi o Londrina. O Londrina estava 10 anos sem ir para a final do Campeonato Paranaense. Nós fomos para as finais do Campeonato Paranaense. Eu saí na semifinal pela melhor campanha do Curitiba. Mas a gente eliminou o Atlético Paranaense, campeão brasileiro. Sim, tá? aquele Atlético de Washington, aquele Atlético de Geninho, Dagoberto, a gente eliminou 1-0. E na semifinal contra o Curitiba, foram 2 jogos, 1-1 em Londrina e 2-2 em Curitiba. Sim. Aí ele tinha a melhor campanha, eles foram para a final com outra equipe do interior, o Paranavaí. Dali eu entro no Campeonato Brasileiro, a gente faz um Campeonato Brasileiro absolutamente seguro, né? Era uma equipe para não cair de divisão, o Londrina brigava para não cair, e aí faltando poucas rodadas, a diretoria entendeu que precisava de um treinador mais experiente para tentar o acesso. Sim. E aí eu saio e assumo Mauro, meu amigo Mauro Fernandes. Sim. Pois é, o Londrina estava invicto no ano como mandante. Nós não perdemos nenhum jogo como mandante, nem no estadual e nem na Série B. A estreia do Londrina, de Mauro, foi contra o Remo em casa, perdeu 3-1. Eu dei essa risada aqui com todo respeito ao Mauro Fernandes. Mas aí é foda também, né? Mas assim, veja, o que... Aí meu segundo ano, Anapolina. Grande Anapolina. Anapolina, de 22 clubes, naquele ano eram 22 na Série B. Sim, ainda não era ponto de corrida. De 22 clubes, 21 apontavam a Anapolina como rebaixado. Sim. A Anapolina em nenhum momento entrou na zona de rebaixamento e naquele ano eu tiro um acesso do Sport. A gente ganha do Sport aqui, faltando 2 rodadas para acabar, 2 ou 3, por 1-0. E aí começou. Só que eu era muito jovem, eu tinha 30 anos de idade. Porra. Eu não tinha sido auxiliar, eu não tinha não tinha bagagem, né? Não tinha. Então tinha muita coisa. A bagagem ele estava vivendo, né? Ele estava construindo. Agora sim, a gente geralmente fala de trabalho de treinador que virou a chave. Para tu chegar no Londrina, qual foi o trabalho que virou a chave? Primavera da Tuba. O Primavera era da Série B do Campeonato Paulista. Sim. Nós conquistamos o acesso com 5 rodadas. 15 pontos a ser disputado, a gente já conquistou o acesso e conquistamos título faltando 3 rodadas. Com 2 rodadas. Então, assim, o Primavera deu de mão no Campeonato Paulista da Série B. Né? E tinha equipes como o Guaratinguetá,
Sim. Tinha equipes como o Palmeiras B, que naquela época podia, eu acho que até hoje ainda pode. Então, o Palmeiras B jogava, quem não estava sendo aproveitado no time principal jogava. O Paulistão, sim. Então, aí foi assim, um trabalho excepcional. Eu tive propostas dali de equipes como a União São João de Araras, que era a Série B do Campeonato Brasileiro, o São Bento de Sorocaba, teve um monte de propostas. Aí eu optei para o Londrina. Já que a gente tá falando do começo, deixa eu trazer a conversa para a parte mais atual da carreira. Bora sim, bora. Como é que foi trabalhar no Retrô, Roberto? Cara, excelente. Eu não tenho absolutamente nada do que falar do Retrô. Eu acho que Você saiu depois de 2 disputas de pênalti, né? Fortaleza e Náutico. Qualquer time que não tivesse o perfil do Retrô, a gente teria tido sequência de trabalho. Sim. Né? Porque o percentual de aproveitamento é uma piada, 72%, 73% de aproveitamento. Mas como assim o perfil do Retrô? Não, porque o Retrô, o dono é o Laércio, todo mundo sabe disso, né? Ele é o dono da equipe e ele tem o direito de fazer as mudanças. Quando eu vim conversar, quando o Gustavo, que é o CEO dele, veio conversar comigo, ele disse, Roberto, eu vou dizer para você o que eu disse para Laércio. Não tem explicação. Ele quer fazer a mudança e vai fazer a mudança. Em outros momentos, quando o Retrô foi eliminado, ele foi criticado por não ter feito a mudança, né? E agora ele não quer ter esse peso, e fez. E se você pegar os jogos que o Retrô teve depois de mim, são jogos muito mais fáceis. Os adversários da Série D não são Fortaleza, não é Náutico, não é Santa Cruz, né? E o Retrô já tem 2 derrotas. Mas não tem mágoa nenhuma, é uma estrutura fantástica. Eu acho que é uma questão de tempo do Retrô conquistar um acesso. Eu ia perguntar agora isso. Muito se fala sobre o Retrô ser um clube muito novo e já ter o tamanho que tem, mas o Retrô ainda não conseguiu se consolidar. Não conseguiu o principal objetivo, que é sair da Série D e nem conquistar um campeonato pernambucano. Bateu na trave aí 2 vezes, enfim. Você, na sua visão de treinador, o porquê do projeto Retrô ainda não ter dado certo? Eu acho que é o tempo. 5 anos é muito pouco tempo. Se o Retrô não tivesse a estrutura que tem, as pessoas comprometidas e competentes que tem lá dentro, o Retrô não tinha chegado em 2 finais de Pernambucano nunca, com toda a estrutura que tem. Né? Mas estrutura por si só não resolve. Estrutura é algo importante, mas tem outras coisas agregadas. Hoje o Retrô tem estrutura, tem jogadores absolutamente vencedores e experientes. Né? Você tem um Fernandinho, você tem um Jean, você tem um Romo, enfim, um Dunkley, um monstro, né? O Dunkley, no bom sentido. Você tem outros que não jogaram em tantas equipes como esses, mas que dá conta do recado. Pô, tem um zagueiro como Paraíba, tem Pô, tem muita gente, sabe? Eu acho que tem... E hoje está reforçado. Né? Agora, se você espremer qualquer competição, ela é sempre muito difícil. Sim. Então, se você for pegar da Série D Série D é uma loucura, selecionar cara. 8 equipes, bizarro, certo? For selecionar 8 equipes, você vai ver equipes que têm condição de bater o Retrô. Sim. E outra? Que tem muito mais tradição. E outra? Por exemplo, o Brasiliense tem uma estrutura igual a do Retrô. Tem jogadores, também, tem jogadores com o perfil que o Retrô tem, entendeu? Tem também um treinador qualificado, tem grana, entendeu? Então, por exemplo, se cair no mata-mata Retrô e Brasiliense e o Retrô não andar, não passar, por exemplo, não tem essa de o que é que deu errado. Se o Retrô pegar, por exemplo, da chave, é uma das últimas chaves. Eu acho que é a penúltima chave. É a dos catarinenses. Tem o Barra, tem o Concórdia. É a outra. A última, Novo Hamburgo. O Água Santa. Ah, sim, deixa eu pegar aqui. Tem Água Santa, tem a Inter de Limeira. Pô, são equipes, cara, extremamente qualificadas. Que vai para a briga. Total. Entende? Então, eu acho que é uma questão de tempo. Porque eu acho que é uma questão de tempo. A gente fica muito... Às vezes a gente fica muito querendo procurar motivo de fato, assim, concreto. Só que
No caso de um retrô, pelo menos o que eu enxergo, você tem estrutura, você tem pagamento em dia, você tem tudo aquilo ali. Só que o retrô joga uma competição, que é a Série D, Que é cruel. que é um formato híbrido e que é É. cruel, cara. Se a bola bate na trave num jogo, o cara é expulso, muda toda a história dos 180 minutos e é bola, velho. Fazer o quê? E tem um detalhe, né? E tem um detalhe. A estrutura do retrô, Sim. o perfil dos jogadores do retrô, ele é muito mais preparado para uma divisão acima do que a divisão que ele está. Sim, totalmente. Você vai pegar um Totalmente. jogador da qualidade desses, por exemplo, que eu citei e outros, e você joga na arena, você vai encontrar uma estrutura fantástica, um gramado fantástico, mas em compensação, um campo neutro. Uhum. Não tem uma torcida ainda diferente. Se o Retrô conseguir fazer a sua arena lá em Camaragibe. Sim. Vai mudar a coisa, né? Aí você vai jogar com esse mesmo tipo, você vai jogar contra um Asa em Arapiraca. Puto, no meu Fumeirão, velho, tá louco. Meu velho, a chinela canta. O quê? Aquele, A chinela aquele canta. caixotezinho de... Não, A ironicamente, é meu time lá em chegada, Arapiraca. Então, assim, não é fácil. Não é Cara, fácil. eu fui com o Santa em 22. Santa e Asa lá em Arapiraca. Zé Teodoro tava como coordenador técnico. E aí, antes do jogo, a gente fica ali resenhando, né? Aí eu disse, Zé, qual a bronca desse Asa aí? Diz aí. Ele fez, não tem bronca não, time é experiente e tal. Só não dá pra gente ficar dando falta na entrada da área. Aí eu disse, pelo perigo, cruzamento. Ele fez, não é nada demais não. Olha a proximidade da linha lateral. Eu entrei com ele no campo. Ele fez, vem cá. Olha a proximidade da linha lateral com a linha da grande área, meu irmão. Esse campo não devia estar nem autorizado. E como é que saiu o gol do Asa? Bola parada. Vai falar o quê, pô? Os caras sabem disso, né? Sabem, pô. Os caras sabem então, disso. Assim, eu acho que o Retrô é uma questão de tempo. O Retrô vinha de 2 finais de estadual, né? E, na minha opinião, não foi para a terceira final, porque ele tem realmente um caso complicado com cobrança de pênalti. Eu acho que cara. Veja, em 5 anos, me parece que essa foi a 5ª ou a 6ª eliminação do Retrô em pênalti. Em pênalti. Tá louco. Cara. Entende? Então, por exemplo... E você jogando melhor que o Náutico, por exemplo. As duas na para mim semifinal foram muito frustrantes. Porra. Porque, veja, o primeiro tempo nosso de Fortaleza e Retrô... No Castelão. O jogo foi jogado. Eu assisti, foi um baita jogo. Jogado. Foi um baita jogo. No segundo tempo, eu não sou idiota. A pressão ia ser maior. O Fortaleza tem muito mais repertório. Né? Tem um treinador que está 3 anos num clube participando diretamente do planejamento. Eu quero dizer uma coisa, o tempo que eu tive no Retrô, eu não tive uma contratação. Certo? Então, o trabalho que a gente fez lá, por isso que eu falo que foi um trabalho de excelência, ele não começou do zero aonde eu tive participação na montagem do elenco para ter o perfil que eu queria. Né? 0. Eu não tive um reforço nem no estadual, nem nada. A gente faz um jogo de excelência, no segundo tempo é lógico que eu me fechei. Aí tu empate em 0-0 e perder nos pênaltis. Porra. E o Fortaleza perdeu 2 pênaltis. Puto. Aí eu vou dizer um negócio, tem alguma coisinha aí que não funciona. Roberto, eu queria fazer uma pergunta que me chama muita atenção, um debate na torcida. A camisa, ela pesa em decisão? Olha... Porque muito se fala disso, né? Quando você pega um Fortaleza ali jogando... Não, e dentro do que a gente tá falando de histórico de pênaltis, o Retrô construindo sua... Também. Olha, ela pesa. Agora eu vou explicar o que é que a camisa pesa. Fale. O que é que a camisa pesa? E aí a pergunta que você fez é: a camisa pesa na hora de uma decisão e não no caso do Retrô especificamente. Perfeito, sim. Eu vou responder generalizado. Ela pesa. Tranquilo. Ela pesa por quê? Porque na hora que você vai, por exemplo, para uma decisão com uma equipe mais tradicional do que a outra, você tem naquela equipe mais tradicional, por vezes, diga-se, na maioria das vezes, jogadores que vivenciaram aquilo muito mais vezes do que o outro. Sim, já sabem como reagir. Por exemplo, na hora que o Salgueiro é campeão pernambucano em cima do Santa Cruz, se você pegar os 2 elencos, não tem essa diferença tanta. Mas se você pegar, por exemplo, o time do Retrô, que foi vice-campeão em relação ao Sport, você vai tirar no Retrô 3, 4 jogadores que vivenciaram finais naquele nível
e você vai pegar 20 no Sport que vivenciaram aquilo. Então, ele tem jogadores muito mais acostumados àquele tipo de situação do que no outro lado. Então é muito mais por quem veste a camisa. Exatamente, exatamente. Por isso que, por exemplo, especificamente no Retrô, na hora que nós fomos para a semifinal com o Náutico, o Laércio bateu muito na tecla com os atletas em relação a isso. Por quê? Porque o Retrô tinha jogadores que disputaram competições mais importantes do que no Náutico. Por exemplo, um Rômulo jogou Champions League. Quem no Náutico jogou Champions League? Ninguém. Né? O Fernandinho jogou nos clubes que jogou. Quem no Náutico, naquele momento, tinha jogado nos clubes que o Fernandinho jogou. Então, ele batia muito nessa tecla. E se a gente observar isso, tirando a infelicidade do lance do Jean no primeiro jogo da semifinal, certo? O segundo jogo foi terrível, foi um jogo fraco, tá? Sim. Mas o primeiro jogo que a gente ganha do Náutico na fase de grupos, dentro da arena, sim, nós fomos melhores do que o Náutico. O segundo jogo foi um jogo fraco, onde a gente começou melhor, depois o Náutico equilibrou, aí o Náutico achou o gol no segundo tempo, naquele lance logo no início, o Náutico abriu mão de jogar, o Retrô também não fez uma partida inspirada. No segundo jogo na arena, de novo a gente volta a atropelar. E isso estava muito na consciência dos atletas. Por quê? Porque eles o Retrô tinha jogadores nesses jogos com experiência tranquila para ir para aquele jogo. Não ia sentir o peso, né? A outra coisa que pesa é a questão da torcida, né? A questão da torcida. Eu levei, eu não me lembro qual foi a rodada, que jogou Santa Cruz e Retrô. Você lembra que a disputa de Santa Cruz e Retrô era para ver quem conseguia a vaga da Série D. Sim, isso. Sim. Naquele jogo, se o Santa Cruz vence, o Santa toma a frente do Retrô e poderia ganhar a vaga na primeira fase. Rapaz, a gente segurou um 0-0, com aquele anel de baixo, mais as sociais e as cadeiras do Arruda lotada, pô. E a turma... E era um jogo... Eu tô lembrando agora, era um jogo que foi adiado. Adiado. E depois foi para frente. Exatamente, exatamente. Isso. Então, quer dizer, se você não tem um time experiente ali... Não segura, cara. Não segura. E você falou do Santa Cruz. O Santa contra o Central esse ano, para o jogo da decisão da vaga da Série D, você via que os caras que estavam ali no Santa Cruz tremiam, cara. E eles falaram depois, o Itamar falou depois, fechei a semana, fechei treino, porque teve jogador que veio falar comigo, no particular, dizendo assim, cara, não sei o que fazer, tô agoniado, tô nervoso com o jogo. Agora, camisa por si só não ganha mais jogo. Sim. Tanto que o Santos brincou um ano, brincou o segundo, no terceiro ano caiu para a Série B. E todo mundo achava que ia nadar de braçada. Ele está fazendo um campeonato equilibrado e compatível com mais 4 ou 5 equipes. Sim. Não está abrindo 5 pontos, 6 pontos do segundo colocado. Líder é o América hoje, né? Perfeito. Né? Então, assim, a camisa por si só, não. Mas se a camisa tiver acompanhada, estrutura, os salários pagos em dia e um elenco competitivo para aquilo que o clube é exigido, pesa. Roberto, a gente falou de Náutico, a gente falou do Retrô, a gente sabe também na passagem de Santa Cruz. Teve alguma coisa do esporte nessa história toda ou não? Teve. Essa é uma pergunta que essa é a do Camutanga, onde eu vou ter que responder. Tem que ter essa. Olha, o esporte, para deixar claro, em 2009, se não me foge a memória, antes de fomentar tanto uma rivalidade, né, porque se eu pegar a primeira metade da minha carreira, eu joguei contra o esporte várias vezes, mas por diversas equipes. Perfeito. Eu joguei na ilha com a Napolina, com Vila Nova, com Brasiliense. Sim. Acho que com o Ceará, não me lembro se com o Ceará vim. Enfim, mas nos últimos 10 anos, né, eu enfrentei muito o esporte dirigindo o Náutico, seja pelo estadual, seja por brasileiro. Sim. E aí, Obrigado, Adson. Aí essa rivalidade ela fomentou muito, sabe? Uhum. Por parte da torcida, por parte do torcedor. Mas, em 2009, quando eu estava no Figueirense foi 2009, eu tive uma proposta oficial para ir para o esporte, mas na época, seu amigo aqui estava muito valorizado, eu tinha uma multa alta do Figueirense, o Figueirense não quis negociar, eu levei ao Figueirense a possibilidade, o esporte estava na Série A.
o treinador do Sport era Leão, Sim. e o convite veio na saída do Leão, acabou não dando certo, quem veio no meu lugar foi o Péricles Chamusca. Uhum. E eu acho que o Sport caiu nesse ano. 2009 caiu. Caiu, né? Caiu. Pronto. Então, então houve o convite oficial. Mas na época o Figueirense não liberou, o Sport era uma multa que o Sport entendeu que era alta para se pagar, e mais alta foi a queda, né? Ô, Roberto, ficou na vontade de jogar no Sport ou jogou aqui? Treinar. Não, na ocasião, o Sport estava na Série A, era uma oportunidade de me manter no mercado, né? Sim. De me manter no mercado de uma Série A, sem dúvida. Roberto, a gente sabe que vários jogadores, na verdade, de muita qualidade, passaram sob o seu comando. Tem um que é um amigo nosso já é sócio do Screte Clube, já dá para dizer desse jeito, que é esse maluco do bem aqui. Vê só. Él entrevistó a ser Roberto Fernández, mi entrenador, que siempre falo, para mí fue el mejor que tuve. Dos preguntas. La primera, ¿por qué él siempre era mucho de xingar, palabrón? La gente ya batió boca unas 2 o 3 veces, mas la gente hoy es amigo. Y una cosa que quería, la segunda pregunta, agradecer, y esa pregunta vos se van a gostar. Calma ahí. Yo soy muy grato que gané eso aquí, bola de prata, y gané eso aquí, melhor do campeonato brasileiro. Muito se debe a você, Roberto, porque eu já fiz essa pergunta, mas boa, tu contar aí. Conta, que você viu de mim que tu me colocou de atacante, que eu jogava de meia, né? Aí tu me colocou de atacante. Beleza, professor? Deus abençoe, parabéns por seu trabalho e obrigado por ser tu amigo. Tamo junto. Fala baixo. Para baixo. E detalhe, Esse o Aposta fenômeno. veio aqui, vamos contextualizar para Isso. quem não lembra. A gente gravou um projeto piloto, assim, sem saber se ia ao ar ou não, Exato. assim, Com na ele e com o loucura, Chiquinho, cara. Foi com a Costa e com o sensacional. Chiquinho. E ele falou aqui que foi o melhor treinador que ele teve, Roberto Fernandes. E aí... Eu tive a oportunidade de trabalhar com outros jogadores que trabalharam muito na elite do futebol. E falar isso agora assim, o cara está jogando confete, né? Mas eu penso, em determinados momentos da minha carreira, de fazer alguma coisa com esses atletas. O Sim. último, talvez, um dos últimos, foi o Wesley. O Wesley jogou seleção brasileira, o Wesley foi meu atleta no CRB, jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians. O Wesley chegou para mim e já depois de 6 meses trabalhando, disse: eu não entendo por que você não está na Série A. Não existe. Eu trabalhei com inúmeros treinadores e eu não entendo por que você está. Então vamos lá, Acosta. Fez 2 perguntas. Primeira, ele disse: eu já tive os arranca-rabo aí com você, professor. A primeira foi aquilo que eu disse. Eu comecei muito jovem, né? E eu era realmente temperamento muito forte. Em relação a palavrões, eu acho que nem tanto, porque a gente já falou aqui, até hoje é só pegar o áudio aí, tem um monte de treinadores que fala também. A gente teve, sim, né? Sim. E essa pergunta é uma oportunidade que eu tenho para falar aqui. Teve um podcast que eu assisti com o Pedrinho, né? Sim. E com o Diego Ribas. Sim. Isso. E na época, o Pedrinho... Na época, não. Nesse podcast, o Pedrinho ele faz um relato que eu agora vou aproveitar o relato para responder a Costa. Há muito pouco tempo atrás, né, algumas gerações atrás, você resolvia os problemas dentro do vestiário. Isso. Hoje, essas palavras são de Pedrinho e eu vou assinar embaixo. O jogador ele não debate com você, ele se sente magoado em determinados momentos, ele vai se queixar ao empresário. Hoje existe uma relação muitas vezes complicada de empresário com o dirigente. Ele faz a queixa com o dirigente e o dirigente é que vem falar contigo. Então, por isso não tem mais esse arranca-rabo, né? Agora, desse mesmo jeito que não tem esse arranca-rabo, está também mais difícil de você ver situações, né, de jogador bater no seu peito para discutir situações que eles não concordam, que eles não estão confortáveis e que vão buscar outras alternativas, mas em contrapartida também bate no seu peito e diz: fica tranquilo, porque nós vamos ganhar o jogo. Sim. Sabe? Às vezes eu sinto um pouco de falta desse embate.
Então, com a Costa e com outros, eu tive, nessa época de Acosta, Eduardo Alax, que era goleiro, hoje é treinador, depois esteve participando um pouco de gestão, e hoje, se não me engano, ele voltou a ser treinador, está numa equipe da 2ª Divisão do Rio, se não me engano é o Petrópolis. Eu também tive vários arranca-rabo, porque era um cara de muita personalidade, né? E você tinha que convencer o grupo que aquilo que você queria era o melhor para o grupo. Porque se você for fazer o melhor para o jogador, você está lascado. Joga um 11, enfim. O Pedro Carmona passou no Náutico, passou no Sport. Foi um cara que eu me aproximei quando ele passou no Sport em 2019. Hoje ele é treinador da base lá do VF4, do time do Vitor Ferraz. E ele tá fazendo alguns cursos, tá? De vez em quando ele posta lá na rede social. Aí um que ele postou, era dentro do curso, o título da hora assim, conflito é normal no futebol. Conflito acontece. E há muito tempo que se aumenta os conflitos, né? Vê um bate-boca ali, alguém faz, peraí, tá brigando, tá discutindo, mas porra, tem 40 caras dentro do vestiário, irmão. Depois bem possível, de um jogo, né? Você falar de futebol e não falar de confusão. Não tem como. Eu vou te falar uma coisa que eu acho muito mais preocupante. Muito mais preocupante. E isso, com o passar do tempo, essa balança ela vem cada vez mais pendendo, subindo uma e descendo outra. Isso. Quando terminava um primeiro tempo, Giovanni, de um determinado jogo, que você estava perdendo ou empatando, podendo, se estivesse empatando, estar ganhando, ou se pudesse estar empatando ou ganhando e estar perdendo, quando você descia no vestiário, né, e que você ia para a sua sala conversar ali com a comissão rapidamente, que você voltava para onde estavam os jogadores, rapaz, parecia uma loucura. Você tinha que acalmar os ânimos, porque senão ia sair via de fato. Quando isso acontecia, eu ficava tranquilo. Porra, os caras estão discutindo para buscar soluções. Quando você entra num vestiário, que teu time está perdendo, e que você vai na sala, quando você volta a falar com os jogadores, está ali aquela rodinha, cada um de cabeça baixa assim, ó, lascou. Sabe por quê? Porque não existe cobrança. E no futebol precisa de cobrança. Claro que tanto eu comparo a cobrança com o veneno de cobra. O antídoto, o soro é o veneno que cura também. É o veneno. Então, é a medida. Perfeito. Um clube sem cobrança, ele não vai para canto nenhum. Não vai para canto nenhum. Agora, um clube que também só cobra e não dá o contrapartido, também não vai para canto nenhum. Então, você precisa ter esse equilíbrio, mas a cobrança ela faz parte. E uma coisa fundamental, que todo atleta deveria saber disso. Quando o treinador não está te cobrando mais, fique esperto. A casa vai cair para o teu lado. Porque você só cobra de quem tem para dar. Pô. Sim. Você só cobra. É impressionante, às vezes, como você precisa desafiar o atleta, porque ele tem um potencial para estar jogando Série A. Mas ele está conformado em estar jogando a Série C. Por quê? Porque a maioria dos parceiros dele joga Série tudo C. Ali. Né? E aí, acostumou com aquilo ali. Mas se você se cobrar, se você se cobrar a si mesmo, isso ser uma coisa sua, não do treinador, você tem muito potencial para chegar muito mais longe, né? Então, assim, com a Costa, com tantos outros, né, a gente tinha realmente uma cobrança muito forte, mas você vê que até hoje a gente tem uma amizade sincera. E a segunda pergunta dele? A segunda pergunta era simples. Quando eu não conhecia a Costa quando eu vim para o Náutico, né? E quando eu chego num clube, às vezes eu passo 2, 3 dias direto vendo material dos jogadores. Né? Você, por mais que você conheça parte do grupo, mas você não conhece todo mundo. Sim. Né? E uma coisa que eu acho assim absurda, até hoje, eu acho isso absurdo, e acontece. Você não tem uma ficha do atleta. Putz, sim. Em termos de alternativas táticas. Por exemplo, isso é uma coisa que eu faço, né? E eu falando aqui, outros podem fazer, vai ser bom para o futebol. Você pega ali 4 sistemas de jogo que mais podem ser usados, e dentro de cada sistema, pedir para que o jogador coloque a sua posição onde ele rende mais,
e aonde ele também pode fazer. O próprio atleta preencher Sim. isso. O próprio atleta preencher isso. 4 esquemas ali diferentes Sim. em cada um daqueles esquemas. Isso te abre um leque. Por quê? Porque futebol hoje, inclusive tem um vídeo na internet do Vojvoda, que é um outro cara que eu respeito bastante, estrangeiro, que ele diz que cada vez mais no planejamento você precisa ter jogadores que cumpram função. Uhum. Certo? Os especialistas e os versáteis. O futebol hoje, ele abre muito mais espaço para os versáteis Perfeito. do que para os especialistas. O especialista hoje vai ser aquele 9 referência, e você vê uma seleção brasileira, talvez vá para uma Copa América sem esse 9. O especialista é um cara muito acima da média. Isso. Mas você precisa dos versáteis. Sim. Né? Você é o jogador que joga 2, 3 funções. Por isso que eu digo, um time que estiver jogando uma competição uma vez por semana, hoje especificamente Série D e Série C, e você tiver num elenco mais de 30 jogadores, pode abrir o olho que o planejamento está errado. Uhum. Certo? Isso aqui foi feito já estudos, por exemplo, na Série C, as equipes que conquistam acesso, elas utilizam em 80% das partidas não mais do que 18 jogadores. Uhum. Para que 36? Faz sentido nenhum. Tem alguma coisa errada. Total. Né? No mínimo, o planejamento foi errado. Uhum. Então, quando eu cheguei no Náutico, eu comecei a ver vídeo até de jogadores que eu conhecia, para ver como é que ele estava recentemente. E quando eu vi o Acosta, ele pegava a bola na zona de volante e ele levava essa bola até a entrada da área, destruindo. Só que quando ele chegava na entrada da área, ou ele já estava sem oxigênio no cérebro, o nível de raciocínio, claro, demanda esforço. Né? Quando você, por que muitas vezes o jogador ele perde um gol tão lógico para as outras pessoas? Porque à medida que você vai fazendo o esforço, vai diminuindo o oxigênio. Isso. Né? Daqui a pouco o cara chega e vê o gol desse tamanho. Não, pô, o gol está daquele tamanho, mas você não tem mais. E aí eu disse, porra, se o que ele faz daqui para cá, ele fizer daqui para a linha de fundo, ele vai resolver ou vai ajudar muito a resolver meu problema. E aí eu tiro a Costa da meia e boto a Costa para atacante. Né? Se dá errado, sabe o que acontece, né? A matéria está no pronto. Professor Pardal. Professor Pardal. Professor Pardal. Quando eu vi o que a Costa fazia numa zona intermediária, se ele fizesse isso no último terço do campo, ia resolver meu problema. E aí o jogador estrangeiro tem muito disso. Ele gosta de discutir a parte tática. Ele sabe que o jogo é um jogo tático, né? E aí ele entendeu a proposta e foi embora. E aí... Deu o que deu. Apenas. Tinha jogos que a gente tinha um ataque com Acosta, Felipe, Cook e Geraldo alimentando esses caras. Meu Deus. E pelas laterais, Sidney e Júlio César. Pouca força. Tem um filme chamado Gênio Indomável. Sim. Eu acho que em algum dia, sabe, alguém vai estudar um pouquinho o que eu fiz no futebol, fora as questões da polêmica. Hoje, a gente vê o Pep Guardiola no City jogar com 3, quando está atacando, 3-2-5. Isso. Vamos escalar o Náutico? Do Campeonato Brasileiro? Puxa. A gente tinha os 2 zagueiros, que variavam muito, né, mas era Everaldo e Toninho, e o Daniel Paulista vinha fazer o terceiro zagueiro no meio deles 2. Sim. Certo? Geraldo entrava na segunda linha com ele, Carlos. Uhum. Aí eu tinha Sidney de um lado, Júlio César do outro, os 2 apoiavam simultâneo. É só pegar os jogos para assistir. Certo? Uhum. Aí vinha Cuca, o Marcelinho, Felipe e Acosta. A gente já jogava desse jeito. Pega o Náutico no ataque, nos aflitos e tira foto. Você vai ver 3-2-5. Guardiola tá fazendo agora, né? Quando foi isso? Foi 2007, né? Tá bom. Ah, sensacional, cara. Ai. Roberto, fora o Acosta, que a gente Mas colocou aqui. Sim. Disso que eu falei, e que tá aí as imagens para mostrar isso aí, sabe o que vai surgir como é Roberto Fernandes? Roberto tá se comparando a Guardiola. É o que vão falar, né? É o que eu vou falar. Mas talvez dê mais ibope. Fora o Acosta, que a gente sabe que jogou muita bola naquela época. Quais outros, assim, acima da média que tu trabalhou? Assim? Teve muita gente.
Quer dizer, é porque, veja, uma Muita coisa, gente. a gente conversa muito isso aqui, né, Gil, com quem vem. Total. Uma coisa é o que a gente vê no jogo, outra Sim. coisa é o dia a dia de treino. História de treino é um negócio sensacional, do que os caras viram de fulano de tal, fazendo e tudo mais. De dia a dia, assim, acima da média. Assim. Olha, a primeira metade da minha carreira, ela foi basicamente no sul, sudeste e centro-oeste. Certo. E a segunda metade, mais no nordeste. Os últimos 6 anos, de 2017 para cá, praticamente eu tenho me restringido a trabalhar em 3 cidades. Isso é uma coisa que tem me incomodado demais. Que foi Natal, Maceió e Recife. Isso tem me incomodado tanto que eu estou dando prioridade a outras situações. Mas antes, eu trabalhei muito tempo no sul-sudeste. E aí você tem a oportunidade de trabalhar com jogadores que rodaram mais Série A, que até jogaram em seleção brasileira. Então, assim, tem algumas das histórias, ou tem alguns desses jogadores. Mas Pedrinho, do Vasco, absurdo. Pedrinho a velocidade de raciocínio de Pedrinho é imoral. Imoral. Ele fazia jogadas que você não entendia. O que é que ele está fazendo com aquela bola ali? E daqui a pouco chegava um cara, sabe? Ele antevê a jogada. Pedrinho é um jogador que ele pensava 3, 4, 5 segundos antes dos demais. Futsal, né? O outro, Hernanes, né? O pernambucano Hernanes, Sim, profeta. acima da média. Wesley, né? Jogou comigo no CRB, também acima da média. Um cara que é muito conhecido aqui por ter jogado no Náutico, jogou muito tempo no Sport, mas um cara que pensava muito o jogo, lia muito o jogo, Geraldo. Geraldo, né? sim. Outro jogador que pensava muito na frente, Wesley. Wesley não, Varley. Varley, que teve comigo aqui no Náutico, mas jogou no Fluminense, enfim. Então, assim, eu joguei com muito, eu tive a oportunidade de treinar muitos atletas. Se eu for para o Atlético Paranaense, eu treinei 3 jogadores da seleção colombiana, né? No Atlético Paranaense, eu tive a oportunidade, com a ajuda de um outro pernambucano que eu levei como meu auxiliar, que foi Alexandre Julião. Sim. E eu levei o Julião justamente porque, como ele tinha uma experiência muito grande da questão de base, e o Atlético é um clube formador, Sim. Então eu queria ele para estar comigo nessa transição. Foi o Luiz Miller, que era o meu auxiliar número 1, e foi o Julião. E num desses treinamentos, o Julião viu um garoto que disse, olha esse cara aqui no profissional. E ele era sub-17. Eu puxei ele do sub-17, passando pelo sub-20, pelo Atlético B, e o primeiro jogo dele profissional foi comigo, Alexandro, lateral esquerdo da seleção. Puta! Sim. Entende? Então, assim, é difícil falar um único jogador. Tem uma leva aí de muitos bons jogadores. Eu, talvez, sem dúvida alguma, estou sendo injusto aqui com alguns Esquecendo deles, alguém, né? Esquecendo alguém. Um dos jogadores, disso que a gente falou, de versatilidade, o Galhardo. Sim. Galhardo, eu peguei o Galhardo no auge da vitalidade dele. Eu jogava, eu acho que ele só não jogou comigo de zagueiro, né? E de primeiro volante, que ia ser um desperdício. Mas Sim. O Galhardo jogava em tudo que era posição. Outro, estou dizendo, vai ter um. Vai aparecendo, né? Pikachu. Vai lembrando. Sim, Pikachu é fora da curva. Acima da média. Decisivo pra cacete. O Pikachu, no início da carreira dele. Paysandu, né? Paysandu. Quem ainda refrescava a memória, e eu tive essa conversa com ele, né? Eu disse, olha, o que ele faz pela esquerda, você comigo tem a liberdade de fazer pela direita. Sim. E podia dizer que era o jogador mais indisciplinado, não interessa. Ele tinha essa liberdade de fazer isso comigo. Na esquerda era o Sorin. Lembra o Sorin do Cruzeiro? Sim. Pronto, você vai fazer isso pela direita. Então, comigo, ele já tinha essa liberdade, a gente organizava uma cobertura dele, e tinha muitas vezes que ele não voltava mais para a lateral, não. Ele ficava na meia, ficava no ataque, sim. E a gente já organizava a equipe ali para isso aí. Não é surpresa da carreira. Eu acho que ele poderia ter jogado mais tempo em clubes como o Vasco. Ele poderia ter passado por outros E olha que clubes. passou muito tempo no Vasco, né?
Então, assim, teve muita gente, muita gente. Eu, com certeza, estou esquecendo de alguém que na hora que soltar isso aí no YouTube... Vai fazer, pô, e eu? Esqueceu logo de mim. E Antônio, acho que dá pra gente ir puxando pro... Vamos encerrando, né? Encerramento. Vamos encaminhar esse papo, porque senão a gente fica aqui, velho. Sei Tem lá quanto pouca tempo história, pra né? falar de bola. Quer puxar já... O Giovana sempre faz um ping-pong no Eu final. gosto de- E aí vou as perguntas botar de a Giovana galera são na- broncas, viu? na Eu já te fogueira. adianto. É ela que pensa, entendeu? Não, mas eu queria só o último questionamento, assim, eu acho Aham. válido. Você é um cara que tem muito nome por aqui. É daqui, E a- né? É daqui também, né? Enfim, a situação do futebol pernambucano hoje, ela é desastrosa, né? Assim, ela é uma situação Sim. que... Olha, para quem se acostumou, né, a ver por muitas vezes os 3 clubes daqui na Série A, mas a nossa ciranda era Série A e B. Sim. Né? Agora a ciranda É um o sem Santa divisão. tá na A, o Sport e o Náutico na B. Aí no ano Sim. seguinte subiu Troca, o Sport, o Náutico e o Santa e pá. Está na situação que está, ela realmente é muito Aí caótica. queria te perguntar, o que é que você acha que está acontecendo com o futebol pernambucano? É federação? São má gestões dos clubes? Sua visão Eu acho sobre que é o um futebol conjunto hoje? de muitas coisas. Eu acho que é um conjunto de muitas coisas, certo? Mas eu vou abrir uma reflexão. Eu fiz isso essa semana. Se você pegar, por exemplo, a Série C, certo? Eu posso errar, mas vai ser por muito pouco. Os 2 times de maior orçamento, não tenho dúvida que é Náutico e Remo, ou Remo e Náutico. Nenhum paulista? Nenhum. Lá é completamente diferente. A vibe é outra. Sim. Os clubes que estão nessa situação na frente, abre a tabela aí. Para eu te falar de Volta Redonda, para eu te falar de... Não, Volta Redonda tá Ó, fazendo o campeonato que ninguém esperava. Vamos lá. Aí Sim. o Botafogo da Paraíba não tem a folha de Náutico e Remo. É o líder. É o líder, certo? O segundo colocado. Atlético. Atlético é um clube de empresário. Quem disse que clube de empresário paga caro a jogador se ele está lá para investir? Uhum. Investir para revelar. Sim. Qual é o jogador do Atlético ganhando 70 mil? É um Não ponto existe. importante. Treinador, salário, não tenha dúvida. É na faixa de 30 mil. É abaixo dos daqui. Uhum. Certo? Terceiro. São Bernardo. Idem. Clube de empresário. É investimento. Certo? No campo... Olha, eu te falo uma coisa. A folha de São Bernardo no Paulistão é muito maior do que a que ele está disputando a Série C. Porque o Campeonato Paulista é muito mais forte do que a Série C. Uhum. Muito mais forte que a Série C. Qual é o Palmeiras, Corinthians, Santos que tem aí? Não tem. Tem, não. Certo? Volta Redonda. Pelo amor Volta de Deus. Redonda é um clube que não é um clube de empresário, é um clube de cidade, Sim. tá certo? E aonde o orçamento é muito ajustado. Muito. Talvez, de todos que a gente viu até agora, o Volta é o menor folha. Ferroviária, Araraquara. Idem, é clube de empresário. Ipiranga. Olha, é simples. Pegue o nível dos jogadores. Certo? O nível não. O nome dos jogadores que estão lá. Ipiranga, idem. Londrina. Idem. Londrina é SAF. Uhum. Gente, presta atenção. O cara ir para uma SAF, para um Bahia, é uma coisa. Exato. O cara ir para A a SAF do Londrina. Ferroviária, não, para Ferroviária, é outra. Sim. Totalmente diferente. Sim. Qual é o nível de exigência que vai ter na Ferroviária para ser campeão paulista? Agora o Bahia perde o estadual, como perdeu, para ver a confusão que dá. É simples. Pega essa semana, em algum blog, saiu o ranking do salário dos treinadores. O Rogério está fechando, se não me engano, 1 milhão. 1 milhão paga a folha desse time todo que eu já falei. Pô, e sobra muito dinheiro. Aí eu não vou nem colocar Tombense, tá? Idem. Nem vou colocar Tombense. Veja não só. vou colocar Aparecidense. Olha, veja só. Presta atenção aí. Ó, Atlético. São Bernardo. Ferroviária. Ipiranga. Passe, Londrina. Tombense. Aparecidense. Não, também? Não. São José? Não. Floresta? Não, aí já foi. Já foi. Esses 5 times de 8 são, entre aspas, SAF. Uhum. Agora, não pense que é SAF, que o cara está despejando milhões lá, não. É organização. É sequência.
São times que vêm junto já há algum tempo, com um trabalho já Não, de algum tempo. O São Bernardo joga da maneira que joga há pelo menos 3 anos. Pronto, simples. Com a mesma base. Simples. Por que o CRB chegou onde chegou? Por que o CRB chegou onde chegou? Sequência de trabalho. Sim. Começou com o presidente Marco Barbosa, fez o seu antecessor, o Mário Marroquim. O Daniel já está lá, acho que 2 anos. Sim. Né? Sim. E o que é que acontece? Há 3, 4 anos, o CRB tem uma base de jogadores. Essa base, ela vai sendo mantida há 3, 4 anos. Muda os jogadores, muda essa base, muda progressiva. Vamos supor, Não é 40 contratações no ano. De 20 para 21, trocou 3 jogadores do time titular. Aí de 21 para 22, aqueles 3 que chegaram, permanecem, já saiu mais 3. Então ele mudou 50% do time em 2 anos. Uhum. Então hoje o CRB pode estar com um time totalmente renovado, mas é um time que vem de 1 a 2 temporadas jogando juntos. Isso vem, e a gente debate muito isso em rádio e eu coloco muito isso. Vamos pegar o Náutico ano passado. Vou trazer o Náutico como exemplo. Começou o ano com Dado, montou seu elenco para Dado trabalhar. Sai Dado depois do 3-0 da Aparecidense. Vem Fernando Marchiori. Não é criticando Marchiori, mas o futebol de Marchiori e o futebol de Dado são opostos completamente. E aí acontece o quê? Quase 20 contratações com Marchiori. Muitos escanteados, outros que não deram certo. 2 rodadas pro final, contrata Pivete para tentar salvar a lavoura. É o que a gente mais vê, Roberto. Não tem sequência de modelo, não tem sequência para trabalho, não se pensa em perfil de treinador pro perfil de elenco que tem. Não tem nada disso, cara. O modus operandi, ele ainda é muito arcaico do que hoje vem se fazendo. Sim, totalmente. Entendeu? Você vai lá, custa. Pô, por que eu não preciso estar divulgando isso? Mas eu tive 2 vezes na Europa para ver o que estava sendo feito lá. Eu tenho amigos, eu tenho uma rede, certo? Que a gente troca ideias. Eu tenho, por exemplo, um brasileiro que tem o curso da UEFA, esse pode dirigir qualquer equipe, é o Milton Mendes. Milton está num clube do Peru. Sim. Eu troco material com o Milton Mendes de trabalho. Uhum. Eu tenho um preparador físico que trabalhou comigo, que está já há 3 anos em Portugal, trabalhando com treinadores portugueses. Todos os treinos ele me manda. Então, sim, a gente faz Por que o dirigente, que não é da bola, não faz igual? Sim. Então vai. Perfeito. Então, é simples, entendeu? Mas no futebol tem uma coisa, cara, que chama-se vaidade. Tem pouca? Vaidade. Certo? Então, aí, cara, por exemplo, o Santa Cruz, pela situação que ele está, ele vai viver, mais uma vez, mais do mesmo. Por melhor que tenha a intenção o Bruno, mas o elenco do Santa Cruz em 2025 vão ter quantos remanescentes em 2024? E se tiver algum, que pode ser que tenha, certo? Continuou jogando, é completamente diferente. Sim. Total. Uma coisa por exemplo, se o Sport mantiver 50%, 60%, 70% do elenco para a próxima temporada, esses caras estão jogando o ano inteiro. Os do Santa pararam de jogar já tem 3 meses e ainda tem 6 pela frente. Né? E os caras que foram para clubes não são titulares, não por culpa do Santa Cruz, mas em 2025, sim, o Santa Cruz de novo vai ter viver um o time mesmo, novo. Né? Perfeito. Aí veja, qual é a situação? Vamos pintar o melhor dos cenários. O Sport sobe para a Série A, o Náutico sobe para a Série B, o orçamento de esporte e com um elenco, com jogadores há 1, 2 anos jogando junto, o Santa vem lá do final da fila. Cara, é só a camisa. Aí é onde vem. A competitividade, aí é onde eu digo que muitas vezes a turma reclama da imprensa, mas tem que saber reconhecer. Se vocês não vendem o jogo, se vocês não vendem o clássico, certo? E cria-se um clima de clássico, a disparidade é muito grande de um time para o outro. E a rivalidade ela tem que existir dessa forma. Muito grande. É muito grande.
certo? É um abismo. Então, esse é o momento do futebol pernambucano. Em relação à federação, eu tenho muitos amigos, muitos não, eu tenho amizade com 3 presidentes de federação. Amizade de frequentar a casa, porque a gente, enfim, estreitou laços. O de Natal, que é o Zé Vanildo, o de Maceió, que é Feijó, que é o filho de João Feijó, Felipe Feijó, e o de Aracaju, que é o Miltinho. Eu não vejo que eles façam coisas muito diferentes pelos clubes deles, diferente da Federação Pernambucana, não. Eu acho que o futebol hoje, ele se profissionalizou de tal maneira, entendeu? Que a federação ela tem que ser responsável, talvez não, isso sim, por fazer um campeonato atrativo, etc. Mas ajuda, isso acabou. Isso acabou. Hoje, infelizmente, os clubes do interior, eles só têm 2 saídas. Ou a cidade abraça e entende que é importante, ou segue o caminho do Flamengo, de Arco Verde, que está com a SAF lá, a turma é tudo de fora, entendeu? Está usando a camisa e ali vai partir para a SAF. Esse negócio de ajuda, entendeu? Não cabe mais. Não cabe mais no futebol profissional. Não cabe mais no futebol profissional. Perfeito. Eu vejo muita gente pleiteando junto a Tininho a 2ª divisão da Copa do Nordeste. Eu acho que na hora que sair a 2ª divisão da Copa do Nordeste, o campeonato estadual acabou. Pô. Ninguém vai ter interesse mais, não. Justo. Não tem interesse mais, não. Vai continuar tendo o campeonato estadual. Mas o interesse é 0. Vamos para uma 2ª classe? O cara quer ver Central e América de Natal? Ou o cara quer ver Central e Porto? Ou Central... Não quer. Não tem. Não quer. Na hora que tiver a 2ª divisão... Realmente, não tem interesse. Na hora que abrir essa 2ª divisão do Nordestão, acabou, cara. O desabafo de Roberto Fernandes sobre Não, mas o campeonato, mas que é a real, realidade, cara, não, é a real, realidade. É real. Total. Agora, tá preparado, Roberto? Que Giovana tem essa carinha aí. Não tá ruim hoje, não. Você Tá também nada. tá me pintando aqui. Não tá. Que beleza. Vai, Giovana. Pergunta, resposta na lata. Você não é um cara que poupa palavras. Vamos lá. O melhor time que você já treinou? Pode ser time e ano, temporada, no caso. E assim, não tamanho de clube, mas assim, aquele time que você olha e faz... Falou, porra, trabalho foi bom. Aqui funcionava feito um reloginho esse time aqui. Tão encaixado. Já Ele tá valendo isso. passou- É danado. Tá Passou- valendo. Passou por pouco clube. É danado. Diga aí um que... ou pelo menos um jogo assim, Roberto. Porra, esse jogo aqui, meu time jogou pra caramba. Meu Olha, Deus do céu. veja só. O Brasiliense de 2007, nós fomos a última equipe a perder invencibilidade no país. Quando eu saí do Brasiliense para vir para o Náutico, o Brasiliense estava na zona de classificação da Série B. Uhum. Nós fomos campeões invictos e eu fui 3º lugar da Copa do Brasil. Eu eliminei o Cruzeiro dentro do Mineirão, Porra. dando 32 trocas de passe no campo de ataque. 32. Tá aqui. Hoje Sim. tem a internet. Era esse, é esse. Brasiliense É 2007, Não, brasiliense. Não. Pior que não. Injusto, não, é injusto. O Náutico também de 2007. Escolha um, vai, escolha um. Não, Você consegue. É muito difícil, cara. Você muito consegue. difícil. Então, muito vamos difícil. botar 2007 então? Vamos botar 2007. Vamos lá. A produção vai escolher aí, a produção escolheu o Náutico- brasiliense. Náutico de 2007. Náutico Ok, 2007. Náutico 2007. Náutico 2007 porque o número de goleadas que a gente aplicou E do no jeito que foi, né? campeonato foi É. imoral. Tá, beleza. Náutico 2007, então, produção. O melhor dirigente que você já trabalhou e o pior também. Tô dizendo que Giovana tem só essa carinha aí. Ó, o melhor, sozinha, né? O melhor é Bronca. O Canário. mais inteligente, Petralha. Pode ser. Eu ia perguntar do Petralha, sabia? Nessa O reta mais final. inteligente, Petralha. Petralha, ele pensa muito, tá muito na frente. Muito na frente. O pior é foda, né, vai? Agora, o pior... Caramba, teve muitos dirigentes. Teve muitos. Aí vai ser injusto com o que eu falar. Porque ele merece pelo menos um time ali de futsal. Tá, Pelo cara, menos bexiga. cinco. Pelo menos 5 horrorosos. Jesus Quer falar? Cristo. Horrorosos, não. Horrorosos. Certeza? É porque vai ser injusto com os outros. Não, tá bom então, beleza. Náutico ou Santa Cruz? Essa aí é. Cara, eu tenho que fazer uma referência.
o Santa Cruz o seguinte. Os 2 jogos mais frustrantes da minha vida, certo? Foi esse ano a Copa do Brasil, o jogo contra o Fortaleza. Sim. Porque você segurar o Fortaleza dentro do Castelão, num 0-0, para perder nos pênaltis, quando eu perdeu assim, eu virei para o papai do céu e disse, mas rapaz, então que eu perdesse no tempo. Mas me deixar com essa expectativa até os pênaltis. E o outro foi o acesso do Santa Cruz em 2018, porque enfrentamos o melhor time da competição, tanto que foi o campeão, que foi o Operário. Sim. Né? Mas eu acredito que se a gente faz o segundo gol dentro do Arruda, a gente tinha conseguido o acesso. Sim. Esses são os 2. Então, eu preciso fazer essa referência ao Santa Cruz, mas entre Náutico e Santa Cruz, eu sou bicampeão com o Náutico, né? Não dá nem para... Mais de 200 jogos, Roberto, com o Náutico? Depois do Hexa... Sim. Depois do Hexa... Uhum. Quando eu digo que o futebol tem muita vaidade, sabe? E tem. E não vai apagar a história. E essa história ainda não terminou. Depois do Hexa, talvez eu seja o treinador com mais referência do Náutico. Muricy, ele foi bicampeão, mas ele não tem o número de vitórias que eu tenho pelo Náutico na Série A. Valdemar Lemos e Hélio dos Anjos teve acesso com o Náutico, se não me engano. Hélio teve. Contra o Ituano foi Hélio. Sim. Né? Mas não tem o número de vitórias que eu tenho dentro dos aflitos, nem em clássico. Eu sou o treinador que mais dirigiu o Náutico pós-Hexa. Após o Hexa. Sim. Né? E eu acho que, às vezes, por eu ser daqui, se incomoda. Porque essa história ela vai ficar aqui em Recife. Uhum. Ela não é tipo Muricy. Muricy, veja, foi bicampeão. A trajetória de Muricy não tem comparação com a minha. Muricy dirigiu clubes muito melhores e conquistou coisas muito maiores do que a minha. Mas, efetivamente, o que é que ele fez pelo Náutico? Efetivamente, foi bicampeão. Eu também. Uhum. Ele não conquistou acesso com o Náutico, como eu também ainda não conquistei. Ainda. Ainda. Por mais que tentem atrapalhar, mas não vai conseguir, não. O clube gira, entendeu? Sim. As pessoas passam e o clube permanece. Então, entre Náutico e Santa Cruz, Náutico. E para finalizar... A fã-teta. Tá vendo aí? E para finalizar agora, sim ou não? Acha que o Náutico sobe? Difícil. Sim ou não? Não. Sport sobe? Sim. Finalizamos o nosso... Tá vendo aí? Foi tranquilo. Queridíssimo Scratch Club, tá vendo? Ping-pong foi Nem tranquilo. coloquei na fogueira. Galera, obrigado, Roberto, por ter topado esse papo aqui com a gente. O bom é que toda vez a gente fala que vai ser 1 hora e já... Puxa pra cá, macho. Puxa pra cá, ó. Agora vamos embora. Eu acho que o Náutico não sobe pelo ponto de corte da zona de classificação. Assim. Ele perdeu pontos em casa e ele vai ter que ganhar fora e eu não sei se ganha. É uma situação difícil, até pelo muito momento, difícil, né, do difícil, campeonato. Cara, muito difícil, assim. Tem um jogo a menos contra o Ipiranga em casa? Tem. Mas o que vem sendo apresentado nesse momento de futebol do Náutico... O problema que eu vejo do Náutico é o seguinte, quantos clubes já estão no G4 com jogos a menos? O próprio Ipiranga. É um deles. O próprio Ipiranga. Tem 2 ou 3, né? Ipiranga tem... Não é nem no G4, eu acho que chega no a G8, 3, cara. né? No G8, exato. O Ipiranga tem 5 jogos disputados só, cara. 5 jogos. Então, assim, enfim... Tá aqui a tabela. Tá aqui a tabela. Entre os 8, o Náutico tem 7 jogos. Certo. Entre os 8, Botafogo, Atlético e Ipiranga. Botafogo, Atlético e Ipiranga com um jogo a menos. E Tombense com um jogo a menos. Ipiranga com 2 jogos a menos. Que loucura, complicada a situação do Timbu. Entendeu? Então, assim, agora, eu acho que ele atropela o Floresta. Na segunda-feira. Eu acho que ele atropela o Floresta. E aí o jogo da vida vai ser a Aparecidense. Se ele ganha da Aparecidense, ele embala. E aí vai para a zona de classificação. Isso. Se ele perde, aí volta ao normal. Aquela gangorra volta a sair do G4. Faltam 12 rodadas, né? 12. É isso. Galera, obrigado por acompanhar mais um Scratch Club. Roberto Fernandes foi nosso convidado. A gente volta na semana que vem com mais um episódio. Gostou, Roberto? Foi bom, não foi? Show de bola. Show de bola. É isso. Valeu, galera. Valeu.